Boa noite a todos. Estão bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo, hein? Bem, hoje é dia 1º do 11 e nós vamos fazer a gravação da aula referente à agenda 7 da matéria de comunicação do GEAD. O curso é Desenvolvimento de Sistemas. Essa aula vai ficar gravada na plataforma por algum tempo. Eu disponibilizo também por 6 meses no YouTube, no canal Mais Português, que foi um canal específico que eu criei para colocar essas aulas, né? Esses vídeos. E aí depois eu tiro esses vídeos de lá, eles não ficam para sempre, já que o material é do GEAD, a aula tem como função, né, como objetivo, atender aos alunos que estão fazendo o curso EAD do Centro Paula Souza, tá? Por isso que depois essa aula sai do ar. Além do mais, ela é uma aula voltada para tirar as dúvidas dos alunos, ela é uma aula voltada para a gente discutir a agenda. Então, às vezes, você que vem de fora fala, nossa, tá pelo meio do caminho. Não é uma aula para um público geral aqui no YouTube, né? É uma aula para os alunos que estão caminhando aí, já terminando o primeiro semestre do curso de desenvolvimento de sistemas nível técnico, oferecido pelo Centro Paula Souza. Hoje eu não vou abrir a minha câmera porque eu tive um problema técnico que eu não consegui resolver, o horário já estava em cima, eu gostaria de gravar essa aula para ela não ficar muito extensa, então a gente vai ficar sem a câmera, não tem problema. O objetivo é que a gente dê uma olhada no material, no passo a passo, para que a gente tire dúvidas em relação à atividade, tá bem? Eu vou parar de compartilhar aqui uma imagem e vou passar a compartilhar a minha tela toda para que fique mais rápido na nossa aula aqui, para eu passar de um lado para o outro, explicando para vocês qual é a proposta da Agenda 7, qual é a proposta da atividade. Tudo bem? Perdão. Então, vocês estão vendo aqui a minha tela do GEAD com a Agenda 7. Pode ser um pouquinho diferente a de vocês, mas o objetivo é o mesmo, então acredito que vocês ainda consigam ver bem o que está escrito. E abrir a apostila, que também é nosso outro objetivo, tá? Então a gente tem aqui a tela da Agenda 7. Vocês conseguem ver aqui que a gente tem o passo a passo da agenda, né? Seja um momento de reflexão para a gente compreender em que momento nós estamos agora. E nesse final aí de percurso, vocês estão falando do TCC, do trabalho de conclusão de curso, aqui nessa matéria de comunicação, porque vocês estão no primeiro semestre do curso, né? Faltam mais dois, mas algumas orientações já são dadas em relação ao seu TCC, que é o seu trabalho de conclusão de curso. O curso técnico nas ETECs tem o TCC, né? Depois a gente tem também uma contextualização em relação a por que é importante fazer o TCC, né? Por que é importante ter esse trabalho dentro da proposta do curso e qual é a ideia geral do trabalho. Você conseguir fazer uma pesquisa, você compreender o que é um método científico e você criar algo, né? É importantíssimo para o técnico que está sendo profissionalizado e que a gente quer discutir, desenvolver em vocês a criatividade, o empreendedorismo e assim por diante. Bem, aí a gente tem o conteúdo em si, né? E a gente vai olhar essa página um pouquinho mais de cuidado antes de irmos para a apostila 7. Você já pensou na era atual como as pessoas com deficiência lidam com a popularização de aparelhos smartphone? Como eles se comunicam em uma era de popularização de aplicativos, de mensagens, de redes sociais, etc. Você, enquanto aluno de informática, você pode pensar em desenvolver um aplicativo para celulares, utilizando diversas tecnologias que você está aprendendo no curso ou vai aprender, as tecnologias mobile. Elas vão ajudar a facilitar a vida das pessoas, como, por exemplo, realizar correções, um navegador que tenha maior acessibilidade para pessoas com diversas deficiências, ou simplesmente que se adapte melhor às necessidades das pessoas, né?
Que tal, por exemplo, desenvolver um navegador para celulares contendo ferramentas de acessibilidade para deficientes visuais? Já pensou? Talvez algo que tenha um sistema de leitura digital em voz alta, uma audiodescrição de imagens e vídeos, ia ser bem legal, né? Então, você pode pensar em desenvolver esse tipo de aplicativo, principalmente porque você vai ter noção, está tendo noção de vários conteúdos importantes, tais como sistemas embarcados, programação web e outros assuntos que o mundo da informática trazem hoje para a gente. Então, a proposta aqui é levar vocês a pensarem meio que fora da caixa. Uma vez que dentro do conteúdo, né? Do conteúdo de informática, há um mundo de possíveis descobertas, há um mundo de coisas que vocês podem colocar como novidade e patentear esse material, né? Registrar essa descoberta e assim por diante. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o conteúdo da agenda e quiser assistir um vídeo passo a passo da explicação, a gente tem sempre um vídeo aqui em Resumindo o Estudo. Um aluno me perguntou assim: professor, eu achei que as aulas síncronas fossem para a senhora dar esta aula e explicar cada detalhe. Eu até dou uma passada na agenda para vocês verem os principais conteúdos e paro naqueles que eu acho que são mais relevantes. No entanto, a proposta da aula síncrona não é essa. Seria fazer um bate-papo com vocês, explicar a atividade e tirar as dúvidas de vocês. Mas se você quer uma explicação do conteúdo, está sempre aqui em Resumindo o Estudo, não só dessa matéria, como de todas as demais, tá? E depois a gente vai para o material específico e para a agenda. A agenda é essa aqui, nós vamos explicar o material, o conteúdo lá no finalzinho, tá? Então, agenda 7. Deixa eu subir, que eu estava dando uma lida antes de abrir aqui a aula. Muito bem, a agenda 7 do curso de Desenvolvimento de Sistemas Online é organizado pelo grupo GEAD de estudo, então você não deve multiplicar, imprimir esse material, reproduzir sem autorização, lembrando que plágio é crime. Então você precisa fazer aí as referências específicas aos autores desse material. Muito bem. Nessa agenda, agenda 7, a gente vai falar especificamente sobre o relatório do TCC. E esse é um relatório especial. Na agenda anterior, eu já mostrei para vocês um pouquinho desse material aqui, ó, que é um material específico. Ele está demorando um pouquinho para carregar, mas não tem problema. É um material específico sobre o TCC. É um material que, se algum aluno quiser, né, quiser que eu disponibilize, não tem problema, porque esse aqui não é o material da agenda do GEAD, mas que fala especificamente sobre o fazer do TCC, tá? Então, uma das coisas mais importantes aí do fazer do TCC é você entender que, primeiro, ele é um documento ah, técnico, né? Ele é um documento de ordem técnica, mais acadêmico, mas é de ordem técnica. Então, você precisa utilizar o conhecimento técnico para realizá-lo. E o conhecimento técnico, método científico, pede que a gente tenha organização. Então, é importante que você, na hora de fazer o seu TCC, já crie para você mesmo um checklist do que você precisa. Qual é o passo a passo que eu tenho que escrever? Quanto tempo eu tenho para escrever esse material? Nesse caso, esse checklist que eu estou mostrando para vocês, ele é organizado em dias, né? Vamos imaginar que eu tenho aí 15 dias, 20 dias para escrever um trabalho técnico, que pode ser o relatório do TCC, que poderia ser uma monografia, que poderia ser uma tese de mestrado, né, um artigo científico. Aqui especificamente para vocês é relatório de TCC, tá? Esse é o gênero que vocês vão desenvolver. Então, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Eu tenho 2 meses? Cria já um checklist. Então, eu tenho 3 dias para fazer tal coisa, 10 dias para fazer tal coisa, mais 5 dias para fazer tal coisa. Organize o seu tempo e desenvolva passo a passo o que você precisa colocar no seu trabalho. Então, esse checklist é como se fosse
um cronograma, um mapa para você seguir, que vai fazer com que você não pule etapas, não atravesse a carroça na frente dos bois, né? Mas ao mesmo tempo que você não procrastine. A procrastinação é muito ligada à falta de planejamento. Então, a primeira dica que eu quero dar dessa agenda é planejamento. Vocês vão fazer o TCC de vocês lá no terceiro semestre. Ok, você já sabe que você tem um semestre para fazer isso. E as outras matérias. Se você seguir o seu cronograma, criar o cronograma e segui-lo, não tem risco de você deixar passar ou deixar tudo para a última semana e ficar sobrecarregado, tá? Ah, é muita coisa. Se houver planejamento, essa justificativa de ser muita coisa, ela não vale, tá? Organize-se. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na agenda, que ela mostra algumas coisas bem interessantes. Aquele outro material que eu mostrei para vocês não é igual ao da agenda, né? Mas eu posso disponibilizar. Então, a primeira coisa, né? Entender que nós estamos falando de um trabalho que é científico, acadêmico. Então, você parte da ideia de que você vai resolver um problema. Você precisa ter uma pergunta que você quer resolver. Senão, não haveria por que fazer TCCs, não haveria por que fazer artigos e teses. Esses trabalhos de cunho acadêmico, científicos, eles têm como proposta solucionar algo, propor algo diferente para a sociedade. Veja, algo diferente não é necessariamente alguma coisa que ninguém nunca fez, mas é algo que talvez alguém já tenha feito, mas dentro da sua proposta. Então, ninguém criou um aplicativo com esse botão. 1 milhão de aplicativos foram criados, mas não com esse botão. Ninguém criou um aplicativo para esse grupo, ou para essa cidade, ou para essa empresa. Então, o problema não tem que ser algo completamente inédito. Hoje em dia é bem complicado, né? Pensarmos em algo completamente inédito. Portanto, é a abordagem que vai fazer com que o seu trabalho tenha relevância ou não. Então, a gente diz que primeiro a gente parte de um problema. Assim, o que eu quero? O que eu quero solucionar? Qual é o problema na vida real, no mundo real, que eu gostaria de propor uma solução, pensar uma solução? Não tem que ser o problema, vou solucionar a fome no mundo, não é isso. Mas como eu disse, poxa, eu estou percebendo que na minha área as pessoas que têm deficiência auditiva não conseguem ler o material. Eu percebi na minha área que esse botão não é funcional, ou que essas cores que foram utilizadas em determinado lugar não são funcionais. Então, pequenos problemas, mas que estão pautados em algo que você gostaria de propor uma solução, não é? Muito bem. Então, você vai fazer uma pergunta para você mesmo, né? O que eu quero fazer e como é que eu vou fazer isso? Então, uma vez que você tem o que eu quero fazer e como é que eu vou fazer isso, você vai levantar o que nós chamamos de hipótese. Então, o que é uma hipótese? É como você acredita que pode. Eita, no meio da aula, um espirro. Faz parte. Como você acredita que pode solucionar, né? Quais são as suas ideias que solucionariam aquele problema? Lembre-se, é uma hipótese porque ainda não está provada, né? Você vai fazer uma pesquisa justamente para saber se ela é viável, não é viável e qual seria a solução. E se a solução que você pensou é a solução efetiva. Muito bem. Para você criar uma hipótese, é muito importante que o seu tema não seja muito grande nem muito genérico. Então, eu quero solucionar problemas dos aplicativos no Brasil. De todos os aplicativos do Brasil, isso é muito grande. Então, você precisa delimitar o tema, que é o que a gente chama de fazer um recorte no tema, para que você consiga, em um trabalho, né, que vai ter 15 páginas, 20 páginas, propor uma solução. Isso precisa ser pontual, né? Em relação à delimitação do tema, eu quero até mostrar para vocês aqui uma sugestão. Eu estou confusa e a parte mais difícil é delimitar o tema. Aqui, ó. Quando a gente fala do tema, parece ser fácil, porque eu já sei do que eu quero falar. Mas a parte de delimitação é a parte, às vezes, mais complexa.
Porque a maior parte das nossas ideias, elas são genéricas. Elas são amplas demais para você desenvolver num trabalho de 15 páginas. Não é que você não poderia, mas você precisaria, né, recortar vários aspectos dessa sua ideia, ir trabalhando um por um, e aí você entende que o todo seria alcançado. Mas a ideia aqui, primeiro, é você tentar recortar. Então, qual é a minha sugestão para você recortar o tema? Quando a gente fala em recortar, cientificamente a gente está falando de delimitar o tema. Então, a primeira coisa, pergunte-se que área você está estudando. Qual é a sua área? Você está estudando desenvolvimento de sistemas. Ótimo, ainda é muito genérico. Tem várias matérias em desenvolvimento de sistemas, tem várias coisas que você estudou, algumas você gostou mais, outras você gostou menos, não é? Então, dentro de desenvolvimento de sistemas, vamos para o segundo passo. Tá, dentro desse curso, qual dos assuntos, não mais o curso, o assunto, você gostou? Ah, eu gostei de sistemas embarcados. Especificamente de sistemas embarcados que estão voltados para jogos. Legal. Então agora você já sabe que você não vai falar de hardware, você não vai falar de software, você não vai falar de especificamente sistemas embarcados, né? Aí você vai precisar escolher, depois que você decidiu o assunto, você vai precisar de um foco. O que, que é isso? O foco é esse assunto você vai desenvolver para onde ou para quem? O foco pode ser uma empresa, o foco pode ser um lugar, o foco pode ser um tempo. Então, os atuais sistemas embarcados desenvolvidos em São Paulo, sistemas embarcados relacionados a jogos digitais. Sabe, você está começando a ir delimitar ainda mais. Às vezes é para uma empresa, os sistemas embarcados utilizados na empresa X. Quais são, né, os sistemas necessários para fazer o trabalho tal, ou de um setor? Quais são os sistemas embarcados mais utilizados pelo setor de RH? Sabe? Você vai aí escolher um foco. Como eu disse, um foco pode ser um lugar, pode ser uma empresa, pode ser um foco no tempo e assim por diante. E a última dica é que você, na hora de criar o nome do seu tema, né, que você coloque um termo de estudo. Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos? Então, a gente vai ver alguns exemplos e aqui antes eu respondo ainda o que os especialistas dizem que é mais importante que você se pergunte quando você está nessa etapa de delimitação do tema. Ok, decidi que eu vou falar de sistemas embarcados na empresa Tecnobike, sei lá, eu acabei de inventar, nem sei se existe, tá? Desculpa se existe Tecnobike. Pergunte-se, esse tema é relevante? Relevante assim, vai agregar alguma coisa para a empresa Tecnobike? Ele é atual? Ah, sistemas embarcados é super atual e a empresa não tem ainda, ou fala pouco, ou não sabe usar, ok, né? Ele já foi discutido em outros materiais? Aí você vai ter que fazer uma pesquisa prévia, né? Sistemas embarcados na empresa tal, sistemas embarcados em Mogi das Cruzes, sistemas embarcados em São Paulo, para eu ver se já tem muita coisa publicada sobre isso ou não tem. Provavelmente, se o seu tema já está bem recortadinho, sistemas embarcados na empresa Tecnobike de Mogi das Cruzes. Provavelmente ninguém escreveu sobre isso. E é por isso também que é importante focar, né? Eu sei falar sobre esse tema? Eu tenho afinidade sobre esse tema? Ou é um tema assim que eu vou ter que começar do zero para aprender? Por isso também a gente começa do alguma coisa já do meu curso, alguma coisa já que eu gostei, porque daí essa resposta ela já está meio que no meio do caminho, né? Eu vou encontrar ele facilmente nas minhas pesquisas, ou é um tema que ninguém nunca também publicou nada? E aí, se ninguém nunca publicou nada, fica complicado para eu embasá-lo, né? Gente, peço desculpas pelo cachorro que tá latindo aqui em volta. Desculpem. Tem outros artigos que já foram escritos sobre isso ou sobre coisas parecidas. Então, ninguém falou sobre essa empresa, mas já falou sobre sistemas embarcados. Perfeito. Ninguém falou sobre sistemas embarcados de jogos ou sabe? Mas tem alguma coisa publicada? Se não tem nada, eu vou ser a primeira, eu vou precisar de estudos preliminares. O tema é amplo o suficiente para o tamanho de um TCC? Ou é um assunto que eu respondo em 2 parágrafos? Se ele for muito banal, se ele não for relevante, geralmente a gente cai aqui. Ele é tão banal, por que usar a cor tal na logo? Acabou.
Em 2 linhas, talvez eu responda. Um tema banal, ele não é amplo para um TCC. Eu consigo responder o meu problema de pesquisa? Você também não pode escolher um problema de pesquisa que seja impossível de ser respondido. Ah, eu vou falar sobre de onde viemos para onde vamos. Complicado, hein, meu jovem? Bem complicado. Bem, então eu já falei rapidamente aqui dos passos. Se vocês quiserem, eu tenho esse material mais detalhado, olha, de como você fazer um passo a passo aquilo que eu falei lá dos 5 anteriores, né? Eu quero mostrar para vocês esse aqui, ó, o termo de estudo. O que é um termo de estudo? É um termo que, inserido ao nome do seu tema, ele deixa o tema com cara de ser um estudo. Porque não é isso que você vai fazer. Você não está fazendo um TCC, ou seja, ele é um projeto de estudo. Então, ele precisa ter cara de estudo, né? Quem pega o nome precisa entender que isso não é algo empresarial, mas é um estudo sobre aquilo. Eu até fui bem prolixa aqui em estudo, né? Porque a ideia, olha, várias palavras que podem ajudar o seu tema a ter essa, né, essa característica. Os procedimentos, o estudo, as ferramentas, o papel, as vantagens e desvantagens, os benefícios, descendo, a contribuição, a aplicação, o impacto. Então, vários termos que tornam o tema do seu TCC bem mais claro em relação ao que você vai fazer, tá? E depois aquele filtro que eu falei sobre a relevância, se ele é importante, se ele não é importante, que a gente acabou de conversar. Tá bom? Então, fica aí uma dica para você que está com dúvida em relação a como chegar aqui no tema, né? E deixá-lo bem escrito. Continuando. Bem, a gente está falando que o relatório de pesquisa, esse relatório de TCC, ele é um relatório, não é qualquer relatório, não é um relatório como vocês fizeram na agenda anterior, que foi um relatório de visita técnica. Ele é um relatório científico. Então, ele precisa ter método científico. O que isso significa? Que o seu material, ele precisa demonstrar observação, análise. Você tem que ter pesquisado fontes que mostram um contexto, a sociedade em que o seu tema está inserido. Ele precisa ter questionamento. A gente parte de uma pergunta de pesquisa, né? Então você precisa perguntar, levantar aí quais são as dúvidas, quais são as falhas que há naquele tema, naquela empresa, porque é isso que a gente quer. A gente quer investigar para poder propor uma proposta para essas falhas. Tanto é que o próximo passo é a investigação. Então, eu vou pesquisar. Investigar é pesquisar, não é? É até importante você fazer uma primeira pesquisa. Já foi. Esse tema já foi escrito. E antes de você antes de você bater o martelo em relação ao seu tema. Porque já pensou, você fica 6 meses escrevendo, e aí daqui 6 meses, quando você vai fazer uma pesquisa, descobre que alguém já escreveu sobre a mesma coisa? Então, a pesquisa preliminar é para saber se há campo para você escrever sobre aquilo e se ninguém mais escreveu, né? Muito bem, definiu, criou a sua hipótese. Eu acho que a solução, que o caminho vai ser por aqui. Então, eu vou começar por aqui, porque eu penso que é aqui que eu vou encontrar as soluções. Essa é a hipótese. Só que depois, né, da hipótese pensada, aí sim você vai para a experimentação. A experimentação pode ser uma pesquisa, dependendo do seu relatório, ou no caso de vocês, é o experimento, já que o de vocês é um relatório de TCC. Então, você vai ter que testar isso, tentar fazer o seu software rodar, usar ferramentas que fazem com que ele rode ou não, testar uma, duas, três, né? A pesquisa de vocês não é meramente bibliográfica. Numa pesquisa bibliográfica, a pessoa não necessariamente testa o que ele está pesquisando, né? No caso de vocês, vocês precisam. Aí você faz a análise de quais foram os resultados aos quais você chegou e uma conclusão, tá? Bem, aí o texto precisa ter uma estrutura. A estrutura do TCC, ela é uma estrutura determinada pela ABNT. Então, todo trabalho dessa natureza, ele precisa ter essa estrutura aqui, ó. Ele precisa ter partes que são chamadas de pré-textuais,
partes que vêm antes do seu trabalho, né? Algumas páginas que vêm antes do corpo do seu trabalho. Depois você tem o corpo em si do seu trabalho, que são os elementos textuais. E depois que acaba o corpo, né? O que você escreveu propriamente dita, tem uma ou duas páginas, dependendo do trabalho, que precisam ser colocadas depois, que vão ser chamadas de elementos pós-textuais. Aqui a gente tem um exemplo muito claro, mas para uma monografia. No relatório de vocês, esse exemplo é mais curtinho. Então, é isso que a gente está chamando de páginas de textuais e de pós-textuais. Literalmente páginas, né? Olha, a primeira é a capa, depois a folha de rosto, depois a errata, dedicatória, agradecimento e epígrafe, se você quiser, né? Já que essas páginas em verde aqui são opcionais. Depois, de novo, página obrigatória. Resumo em português e inglês, tudo que tá vermelhinho aqui é obrigatório. Aí depois tem algumas páginas que elas são opcionais se o texto não precisar e são obrigatórias se o texto precisar, né? Aí a gente tem lista de símbolo, também opcional, sumário obrigatório. Essa parte aqui é o trabalho em si e algumas coisinhas que vêm depois, dependendo também do trabalho precisar ou não. Então, essa aqui é uma estrutura bem visual do TCC de vocês. Mas vamos lá para a agenda, porque aqui na agenda é especificamente o relatório que vocês vão entregar aqui nesse curso. Lá no meu outro material, ele já é uma apostila mais genérica, né? Para todo mundo que está fazendo TCC. E o gênero não está determinado. Pode ser para monografia, para artigo, para relatório. Aqui na agenda de vocês é especificamente para o relatório que vocês vão fazer nesse curso, tá? Então é importante lá na frente, quando você estiver fazendo o seu TCC, teve dúvida, volta nesse material aqui. Ah, então olha só, ele fala da estrutura que vocês vão precisar usar. Vocês vão precisar colocar todas essas partes aqui, olha, no seu texto, no seu conteúdo, e vocês precisam colocar aqui no corpo do texto já, tá? Vai ter um resumo e introdução, objetivo, revisão bibliográfica, a metodologia, os resultados, discussão, conclusão e as considerações finais. Obviamente, depois você tem as referências, anexos e apêndices, se necessário. E aí a apostila dá algumas dicas sobre como fazer isso, inclusive sobre a metodologia específica. Como eu disse, quer saber um pouquinho mais detalhadamente, assiste lá a videoaula completa, porque fica mais tranquilo. Lembrando ainda que quando a gente fala de formatação do trabalho científico, a gente fala das orientações que são dadas pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ou normatizações técnicas. E a gente tem aqui na ABNT as normas brasileiras. Então, a apostila, ela mostra para gente quais são as normas brasileiras para cada parte, o que é bem legal, porque se você for no Google e pesquisar, eu quero saber a NBR 6028, ele vai te dar um passo a passo de como você deve fazer um resumo, de como você deve fazer um sumário na 6027, como é a estrutura, como você faz citações, a gente falou de citação um pouquinho na aula passada, né? E assim por diante. Então é importante você ter essas informações, porque precisando, você consegue pesquisar de novo no Google qual é a descrição de como fazer. Depois dessa apostila vai falar sobre algumas dicas, principalmente relacionadas à ortografia, para tomarmos cuidado. E eu não posso deixar de dizer para vocês tomarem muito, muito cuidado com essa confiança que se tem em relação à correção do Word ou ainda da inteligência artificial, né? Deixa que a inteligência artificial corrige para mim. Atencione, hein? Então vejam que a agenda 7 ela é especificamente com o passo a passo para o TCC de vocês e, obviamente, a atividade seria uma prévia disso também. Quero lembrar que o prazo para entrega da atividade é no dia 11 até dia 11/11, então vocês têm aí mais 10 dias pela frente para fazer a atividade. E qual é a atividade? Ela está aqui no fichário de vocês. Muitos alunos
não leem essa orientação completa, aí coloca incompleto lá para mim e depois fica pedindo para eu devolver para a pessoa refazer. Gente, não vou devolver para refazer, senão eu não consigo corrigir tudo. Vocês são 60 alunos, se cada um, ai, errei, esqueci, devolve. Aí eu devolvo 60, já corrigi 60, devolvo. Vou corrigir 60 de novo. Aí metade fala, ai, eu ainda errei. Eu vou devolver de novo e corrigir mais 30? É inviável no prazo que eu tenho para fazer isso. Então, por isso que você precisa ler bem antes. Me manda um correio tech se você tiver dúvida antes de postar, porque depois que você postar, eu vou corrigir, vou te dar nota. Tá? Muitos alunos também lá no grupo têm me perguntado: ai, professora, ainda não apareceu minha correção? Professora, apareceu uma mensagem? Professora, eu estou liberado da matéria. Ultimamente, quando eu salvo, não deveria ser assim, né? Mas quando eu salvo as minhas correções, ela deveria ficar salva só para mim. Mas eu tenho um prazo para concluir e enviar. E é quando eu envio que deveria aparecer para vocês. Das últimas vezes não aconteceu isso. Eu salvei a minha preliminar, vocês já começaram a ver. Eu não sei por quê. E aí alguns ficaram preocupados, né? Porque lá na preliminar eu não tinha terminado. Eu fiz as primeiras anotações. Não tinha colocado ainda quem estava dispensado, não tinha colocado ainda quem me entregou depois. Então, qualquer dúvida, me mandem no Correio Tech, né? Mas só depois que eu concluir mesmo, finalizar, aí sim foi feito o que tinha que ser feito, dentro do prazo que eu tenho para fazê-lo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me mandam lá no grupo, que pelo menos eu verifico. E aqui tá a atividade. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Aumentei. Agora eu acho que dá para ler, hein? Essa é a atividade, a gente vai ler e eu vou explicar, comentar, para que vocês depois não digam que vocês não entenderam. Então, até dia 11 do 11, atividade, e qualquer dúvida, procure o tutor no Correio Tech. Não adianta só me mandar uma mensagem no WhatsApp, principalmente fim de semana. Não vou responder no WhatsApp, hein? Vou responder aqui pelo Correio Tech. Vamos lá, no passo a passo. Bom, a melhor forma de avaliar alguém nesses conteúdos seria exigir o próprio TCC. Mas como ele vai começar a ser elaborado só no próximo semestre, então a gente propõe que você elabore o que a gente vai chamar de projeto de pesquisa, que para nós é como se fosse um pré-projeto, ou seja, é uma espécie de carta de intenções do que você poderia propor como projeto. É bem legal começar antes, porque aí você já vai fazendo a sua pesquisa preliminar, já vai vendo se outros colegas da sala não tiveram a mesma ideia, né? Já vai criando aí o seu cronograma. Quando chegar lá, o seu trabalho, suas ideias, elas estão até bem adiantadas. Tem aluno que não gosta de fazer isso, porque pensa assim, ah, mas vai que no próximo semestre eu tenho algum assunto que eu gosto mais. Estou no primeiro semestre, nem sei sobre o que eu quero falar. É verdade, mas aqui você já vai conhecer um pouquinho do passo a passo de como seria, né? Muito bem. Para facilitar, nós mesmos vamos dar a vocês um questionamento como ponto de partida. Vamos lá, esse é o questionamento. Hoje, a educação passa por grandes mudanças, derivadas do uso cada vez mais amplo e precoce de smartphones pelas crianças. Com isso, muitos propõem a elaboração de aplicativos que auxiliem na educação de crianças de todas as idades. Dessa forma, pedimos que você pense em um aplicativo para celulares que possa auxiliar em algum ambiente educacional os pais, os professores ou até mesmo para estudo individual. Cuidado, né? PS aqui, post-scription. Como estamos propondo um projeto, atente-se à elaboração de um artigo com no máximo 15 páginas. Meu Deus, eu vou ter que escrever 15 páginas de texto, gente, o que eu acabei de mostrar para vocês sobre a estrutura do TCC. Né? Vocês viram que eu mostrei várias páginas e que o corpo tinha o quê? 3, 4 páginas só? Então, quando a gente fala em 15 páginas, é porque você já está fazendo o seu pré-projeto com as páginas do TCC. Não são 15 páginas de texto que você vai criar. Não esqueça de indicar as suas referências de pesquisa para não incorrer em plágio, ok? Lembrando que o plágio é crime previsto na Lei de Direitos Autorais. Não é um texto longo, é um esqueleto. Então, não estou entendendo. Peraí, vamos lá. É isso aqui, olha. Olha
quantas páginas a gente tem aqui. E de corpo do texto são essas 3 azuisinhas aqui. Então, para falar a verdade, talvez você precisasse escrever 4, 5 páginas, não 15. Mas e as outras? É para vocês aprenderem a fazer as páginas, né, o esqueleto do TCC, tá? Vamos lá. Para esse trabalho, você precisa de, no mínimo, capa, folha de rosto, página de resumo. Lembrando que cada uma dessas, cada uma é uma página separada. Introdução, apresentando o tema e a relevância. Objetivos, objetivo geral e objetivos específicos. Uma prévia do que você pretende esperar, né? Do que você pretende alcançar. E uma bibliografia. Vou repetir uma coisa importante. Você vai fazer um trabalho. Ah, eu tô até aqui na página da própria apostila, né? Um trabalho de no máximo 15 páginas. Mas olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, no mínimo 7. Então, no máximo 15, mas se o seu trabalho tiver menos de 7 páginas, ele já está, né? Ele já está incompleto. Aí, o próprio material, ele deixa um templatezinho aqui para vocês, né? Um template de qual seria a estrutura, basicamente falando, do próprio trabalho. Olha só, o template da capa, com todos os detalhes de como vai ser a formatação. Olha aqui, o template da folha de rosto. Ah, não sei fazer folha de rosto. Tá aqui. O template, o texto está praticamente pronto para vocês. Onde fica a data, onde fica o resumo. Olha só. A paginação. Se vocês usarem esse aqui, esse mesmo arquivo, ela já está até paginada. A introdução, com o que tem que ter, como fazer a formatação. Olha aqui, cada detalhe já está aqui no template. O que tem que ser em letra maiúscula, o que tem que ser em letra minúscula, o formato, se você vai colocar algum tipo de gráfico, já está aqui. O capítulo, as considerações finais e o modelinho de referências bibliográficas, que inclusive já estava na agenda anterior também. Então, olha só como se faz de site, como se faz de livro, como se faz. Tudo já está aqui no template. E onde é que está o template, Rose? Está aqui na atividade. É só clicar. Lembre-se sempre de indicar a fonte da pesquisa, para não incorrer em plágio, tá? Lembre-se também de fazer citações diretas ou indiretas. Vamos lembrar? A citação direta é quando você pega ao pé da letra o que a pessoa, o autor disse, e você tem que se referenciar a ele, né? Dizer o nome dele, dizer quando ele publicou, mas você precisa colocar a frase dele ao pé da letra. Se a citação for curta, né, você vai fazer isso dentro do próprio texto. Mas se está escrito aqui até 3 linhas, né? Então, curta quanto? Até 3 linhas. Se a citação for longa, com mais de 3 linhas, você precisa fazer com uma formatação específica, que é assim, olha. Então, o espaçamento ele vai ser simples, lembrando que no resto do texto o espaçamento é de 1,5, e você vai fazer um recuo de 4 centímetros da margem. Então, não lembro como faz isso. É vocês que são de DS, né? Eu não sou de DS, mas, né, seleciona o seu texto inteiro, depois que você escreveu ele todinho, e faz o recuo de 4 centímetros, que você pode fazer puxando a própria barra ali, lá em cima na régua, tá? E a fonte, que também é diferente. Então, para citações longas, a fonte é tamanho 10, o espaçamento é simples e o recuo é de 4 centímetros da margem. Se a citação é curtinha, não tem essas coisas. Ela vai ficar no meio do texto. A única coisa que você vai pôr, abre aspas, coloca a frase da pessoa, fecha aspas, e depois você diz quem escreveu, quando escreveu. Isso são citações diretas. As duas são citações diretas, longas ou curtas, tá?
Lembrando ainda que citações indiretas é o que a gente chama de paráfrase, que é quando você fala com as suas próprias palavras a frase do autor. Então ele não precisa de aspas, porque você não tem a frase do autor ao pé da letra. Você vai escrever com as suas próprias palavras. Ah, mas se eu escrevi com as minhas palavras, eu tenho que dizer quem falou? Tem sim, porque essa fala não é sua. Esse tema, né, esse conteúdo não é seu. Então você coloca com as suas palavras, mas depois você diz quem falou, quando falou. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Olha, volta lá no que eu falei do método científico. O que, que ele exige? Pesquisa. Você vai pesquisar esse conteúdo e aí você vai encontrar qual foi o artigo, qual foi o site, qual foi o livro e você vai referenciar esse artigo, esse site, esse livro. Outra coisa importante, então, daqui, para minha apostila, né? Para vocês colocarem. Peraí, deixa eu chegar lá, né? Já que a gente está falando de citação. Opa, só um pouquinho. Aqui eu tenho todas essas páginas, mas lá no material de vocês também tem, tá? A imagem da folha de rosto, a imagem de como fazer os objetivos, etc. Também vocês têm lá. A página e etc, tá? Eu tô indo aqui direto, para ir mais rápido. Ah, citações, aqui. Então, atenção, né? Para citações diretas curtas, para citações indiretas mais longas e para referência bibliográfica. Só porque eu falei que eu ia mais rápido, não está aqui. Oh, achei. Para as referências bibliográficas. Aqui, atenção! Você fez a sua. Você pesquisou lá no site, e você viu o livro, etc. Você usou essa frase como citação no seu trabalho. Essa referência tem que ir lá para o final do seu trabalho como referência bibliográfica. Você usou uma frase direta ou indireta, tem que estar lá na referência bibliográfica, tá? Ah, e o contrário, eu coloquei na referência bibliográfica, mas eu não usei. Bem, aí você não deveria colocar no seu conteúdo, porque tem diferença entre referência bibliográfica e bibliografia. Bibliografia é quando você pode citar qualquer obra que você usou como fonte de inspiração. Não necessariamente essa obra apareceu no seu trabalho. A referência, tudo que está na referência apareceu no seu trabalho. Tá? Então, não esqueçam aí de fazer as referências bibliográficas bem bonitinhas, do jeito que a apostila pede para vocês fazerem, né? Lá no final do seu trabalho, para não incorrer em plágio. Aí a apostila fala aqui, ó, não esquece de indicar as fontes. A fonte é isso que a gente está conversando agora, a referência bibliográfica. Ok? Dúvidas? Espero que não. Espero também que vocês tenham entendido bem o que é para fazer nesse material, o que é para fazer nessa agenda. Espero que vocês já estejam começando a pesquisar o que é para fazer na agenda, o que é para fazer no trabalho, que vocês já estejam começando a colocar em prática esse passo a passo. Não deixem para o final. Esse trabalho mesmo é um trabalho mais longo. Então é importante que vocês não deixem para fazer no último dia. E cuidado, gente, cuidado. O uso da inteligência artificial já é considerado plágio, porque a inteligência artificial ela não cria o conteúdo. Então, não é plágio porque não é dela. Não é dela. Realmente não é dela, é de outros autores. Ela compila, ela vai num banco da internet e ela pega de pessoas que falaram sobre isso e traz para ela. Então, se você só manda a inteligência artificial escrever e copia, você também está incorrendo em plágio. Há outras formas de usar a inteligência artificial ao seu favor e fazer as situações. Usou a inteligência? Faça a referência, peça para ela a inteligência, reescreva com suas palavras, desenvolva, pergunte, relacione, amplie o conteúdo que está lá, né? A gente não está dizendo que vocês não podem usar nada, 0%, mas usem de forma ética, porque também é plágio utilizar
os chatbots e outros inteligências artificiais simplesmente como escritores para você. Ele pode ser o seu parceiro de pesquisa, mas não pode ser o seu escritor. Ok? Bem, eu vou encerrar a gravação dessa aula que vai ficar disponível na plataforma por alguns dias e eu conto com vocês nesse exercício, respondo as perguntas lá pelo Correio Tech e a gente se vê na nossa próxima aula síncrona, ok? Grande abraço.